Milhões na Síria e no Iraque estão enfrentando escassez de água enquanto o rio mais longo da região, o Eufrates, seca. Quando o Eufrates começou a secar, ninguém esperava que o que surgiria reescreveria a história antiga. Não eram apenas ruínas, mas um templo enterrado com símbolos que ninguém conseguia ler. Salas sintonizadas com frequências cósmicas e rituais mergulhados em sangue. Cientistas encontraram avisos gravados na pedra. Não perturbem o vigilante abaixo. Mas eles continuaram escavando. O que descobriram em seguida enviou ondas de choque pela arqueologia, pela religião e pela física. E a pior parte, isso pode não ser o único. A seca que revelou o templo esquecido. Quando o rio Eufrates começou a secar, a maioria das pessoas achou que a maior preocupação seria a agricultura ou a falta de água. Mas o que emergiu da lama não foi apenas cerâmica antiga ou estradas de pedra. Foi uma enorme estrutura de templo subterrâneo, cuja existência ninguém conhecia. Varreduras por satélite mostraram algo incomum. Primeiro, um contorno estranhamente simétrico sob as águas que recuavam. Quando arqueólogos locais chegaram no início de 2022, o que encontraram chocou o mundo acadêmico. Partes da estrutura estavam esculpidas diretamente na rocha matriz, cobertas por blocos de pedra gravados mais antigos do que qualquer coisa já encontrada na região, alguns datando de pelo menos 2800 a.C. Não era apenas mais uma ruína mesopotâmica, as paredes estavam repletas de entalhes de criaturas não tipicamente associadas à mitologia suméria. Figuras com membros alongados, pupilas duplas e coroas feitas de serpentes. De acordo com anotações de campo vazadas de uma equipe de escavação liderada por alemães, vários baixos relevos lembravam os Anunnaki, mas de forma distorcida. Não deuses majestosos, mas entidades humanoides retorcidas, com costelas expostas e bocas compresas. E é aqui que a história se torna ainda mais perturbadora. Uma lenda oral local de uma vila próxima alertava que, quando o rio recuasse, o olho do enterrado se abriria novamente. A maioria dos moradores evitava completamente o local, chamando-o de amaldiçoado. Alguns até afirmaram que seu gado adoeceu depois de beber da água acumulada em poças próximas. Geólogos confirmaram que a seca havia reduzido o Eufrates ao seu nível mais baixo em 50 anos, revelando não apenas este templo, mas várias outras depressões estranhas na mesma área, sugerindo uma rede. Isso levantou teorias aterrorizantes. Será que o templo foi intencionalmente enterrado para manter algo trancado dentro? Alguns pesquisadores especularam que poderia estar ligado à profecia encontrada no livro do Apocalipse, que menciona 4 anjos presos sob o Eufrates, aguardando serem libertados nos tempos finais. Acrescentando mais mistério, varreduras infravermelhas revelaram pontos de frio intenso nas profundezas da estrutura, apesar das temperaturas escaldantes na superfície. A teoria: pode haver câmaras seladas ainda mais abaixo, intocadas por milênios. A câmara desenterrada e sua geometria sinistra. Quando as equipes de escavação alcançaram o santuário interno do templo, não esperavam encontrar uma sala esculpida em um tipo de pedra basáltica negra não nativa da região. As paredes da câmara eram anormalmente lisas, refletindo a luz de maneira estranha, quase como obsidiana, mas mais fria. No centro havia uma estrutura semelhante a um altar, ladeada por 2 pilares verticais com incrustações metálicas que reagiam a ímãs, embora aparentassem ser de pedra. Mas não eram apenas os materiais que alarmaram os cientistas, era o design. As proporções da sala não eram aleatórias. Uma análise matemática revelou que as dimensões se alinhavam precisamente com fenômenos astronômicos, especificamente o ciclo de precessão axial da Terra, que dura aproximadamente 26 mil anos. Em um canto da câmara, havia um sistema de sulcos rasos esculpidos no piso, direcionando o líquido para um dreno. A análise de resíduos sugeriu alto teor de ferro, compatível com sangue. Mas não parecia ser um simples sacrifício. O padrão indicava algo ritualístico e sistemático, mais como um mecanismo do que uma cerimônia. A arqueóloga doutora Leila Hassani observou em seu relatório que a sala apresentava propriedades acústicas semelhantes às câmaras de ressonância encontradas em outros sítios megalíticos antigos,
como o hipogeu de Malta, ou estruturas subterrâneas no Egito. Usando testes de frequência, a equipe descobriu que certos tons, especialmente na faixa de 110 Hz, causavam vibrações sutis nas paredes da câmara. Esse tom está historicamente associado a estados mentais alterados e visões em transe em rituais antigos. Na parede norte, uma série de entalhes mostrava uma fila de figuras ajoelhadas diante de uma entidade maior com chifres emergindo de um buraco na terra. Acima delas, um diagrama circular representava eclipses e alinhamentos, mas utilizando estrelas de 12 pontas em vez dos símbolos mesopotâmicos tradicionais de 8 pontas. Alguns acreditam que isso pode indicar um culto desconhecido, possivelmente mais antigo que os sumérios, com conhecimento de eventos cósmicos além do que a história convencional reconhece. Ainda mais estranho, uma pequena esfera de pedra foi encontrada escondida atrás do altar. Quando removida, emitia um leve campo magnético, apesar de não possuir fonte de energia conhecida. Cientistas da Universidade de Bagdá ainda tentam determinar sua composição. Uma teoria sugere que pode ser uma forma de pedra geológica programada para reagir a mudanças ambientais específicas, como um sistema de alarme enterrado. A tabuleta que ninguém consegue decifrar e o aviso que ela carrega atrás do altar magnético, embutida em um painel de parede rachado, foi descoberta uma tabuleta de pedra que imediatamente interrompeu o trabalho da equipe de escavação. Ao contrário da típica escrita cuneiforme encontrada na antiga Mesopotâmia, esta placa apresentava uma escrita híbrida, uma fusão de sumério, elamita e algo completamente desconhecido. Os sulcos eram precisos demais para terem sido esculpidos à mão. Alguns caracteres lembravam espirais cruzadas por traços horizontais, quase binários em forma, enquanto outros evocavam curvas serpentinas entrelaçadas como um nó inquebrável. Os esforços iniciais de tradução conseguiram identificar apenas fragmentos, mas uma linha gravada mais profundamente do que as outras se destacou. O vigilante abaixo não deve ser perturbado. A frase se repetia 7 vezes na tabuleta, sempre seguida por variações de um símbolo. Um olho vertical, ladeado por linhas ondulantes, frequentemente interpretadas como raízes ou tentáculos. Alguns acreditam que isso possa se referir a uma divindade do submundo, possivelmente ligada aos Anunnaki ou até mesmo a deuses abomináveis pré-sumérios, mencionados apenas em fragmentos obscuros acadianos. O linguista Dr. Arturo Deir, que examinou a placa, comparou partes dos glifos desconhecidos a marcas encontradas no sítio funerário de Gonur-Dep, no Turcomenistão, considerado o berço da esquecida civilização de Margiana. O mais inquietante é que ambas as inscrições fazem referência a algo chamado Ishkaru, traduzido livremente como aquele que dorme sob os rios. Esse nome não aparece em nenhum registro conhecido da tradição mesopotâmica convencional. Ainda mais perturbador, o verso da tabuleta mostrava um diagrama esculpido do Eufrates dividindo-se em 4 caminhos que circundavam um poço circular no centro, sugerindo um local abaixo do próprio rio. Cada caminho terminava em um símbolo de oferenda: sangue, fogo, ar e sombra. Parecia um mapa ritualístico. Rumores começaram a circular entre os trabalhadores do sítio arqueológico. 2 membros da equipe teriam se recusado a retornar após manusear a tabuleta, alegando pesadelos vívidos com vozes sussurrando em idiomas que não compreendiam. Outro desapareceu por 12 horas e foi encontrado sentado na margem do rio, em transe, murmurando repetidamente: "Está acordando". As autoridades iraquianas colocaram guardas militares ao redor da área, mas o artefato foi rapidamente transportado para um laboratório não divulgado, acredita-se que na Alemanha. Oficialmente, nenhum comentário adicional foi feito sobre a tradução, o mural ritual que abalou a equipe científica. Quando a equipe pensou ter alcançado o núcleo do mistério, descobriu um corredor estreito atrás da câmara da tabuleta, parcialmente bloqueado por destroços. Após a remoção dos escombros, o corredor levou a uma pequena sala circular de não mais que 3 metros de largura, com um teto abobadado, enegrecido por marcas antigas de queimadura.
O que tornava essa câmara diferente não era apenas seu tamanho ou isolamento, mas o que cobria suas paredes, um mural gráfico contínuo, retratando um ritual diferente de tudo já encontrado na história mesopotâmica. O mural formava uma sequência, quase como um storyboard, mas com clareza perturbadora. Ele mostrava figuras encapuzadas, mascaradas e descalças, posicionadas em círculos concêntricos ao redor de uma figura humana amarrada. Acima delas pairava uma entidade em forma de espiral descendo do teto. Um dos painéis parecia retratar a alma do sacrifício sendo sugada para cima, enquanto o outro mostrava o corpo da vítima sendo integrado a um ídolo de pedra. O quadro final mostrava aldeões ajoelhados diante dessa estátua, com sangue escorrendo de seus olhos. Sob análise com luz negra, os cientistas detectaram resíduos de compostos psicotrópicos nas ranhuras finas ao redor do mural, traços de alcaloides Harmala, alucinógenos conhecidos usados em antigos rituais de fogo persas. A implicação era clara: os participantes não estavam apenas realizando sacrifícios, estavam entrando em estados alterados de consciência, possivelmente para canalizar ou receber algo. Os padrões de queimadura no chão sugeriam que a sala foi usada repetidamente. As marcas de fogo alinhavam-se com a posição das figuras representadas no mural, mas a descoberta mais perturbadora não foi visual. No interior do reboco das paredes, pesquisadores extraíram pequenas quantidades de proteínas não identificáveis, material orgânico que não correspondia a nenhuma espécie conhecida. Uma nota vazada de um bioquímico afirmava: esta amostra não é humana, não é animal e não é ambiental. Parece cultivada em laboratório, mas sua estrutura antecede qualquer forma conhecida de bioengenharia. Sussurros começaram a circular entre a equipe. O mural poderia representar um ritual de ligação destinado a fundir uma entidade externa com um objeto físico. Alguns acreditavam que a esfera encontrada anteriormente poderia ser um receptáculo, talvez contendo memórias ou algo ainda mais vivo. Vários cientistas se recusaram a entrar novamente na câmara. Um pesquisador sênior teria abandonado o local na mesma noite, alegando sonhos em que a entidade espiral do mural permanecia ao lado de sua cama, sussurrando sílabas que ele não conseguia repetir quando acordado. O fenômeno de interferência do Eufrates e o sinal vindo de baixo, cerca de 3 semanas após a documentação do mural, começou a surgir um novo tipo de perturbação, não antiga, mas moderna. Engenheiros responsáveis pela logística da escavação relataram um padrão estranho. Drones falhavam, dispositivos GPS apresentavam erros e transmissões via satélite sofriam interferência localizada. Inicialmente, a culpa foi atribuída a minerais magnéticos no basalto, porém unidades de radar de penetração no solo, usando sistemas totalmente diferentes, começaram a registrar leituras invertidas de profundidade, exibindo valores negativos, como se algo estivesse emitindo energia de baixo para cima. A zona de interferência formava um raio perfeito de 7 metros ao redor do coração do templo, variando levemente a cada dia. A vigilância militar tentou sobrepor o sinal para mapeá-lo, mas até mesmo frequências criptografadas apresentaram estática cíclica. E dentro dessa estática, analistas detectaram algo ainda mais inquietante: um padrão fraco, porém repetitivo. Um pulso de sinal surgia a cada 6 minutos, estruturado de forma semelhante a sequências de números primos, o mesmo tipo de padrão teórico usado nos primórdios das pesquisas de comunicação espacial para indicar inteligência. Foi nesse momento que os sussurros se intensificaram. Alguns pesquisadores afirmaram que essa arquitetura de frequência lembrava relatos de anomalias registradas em outros sítios antigos ao redor do mundo, locais frequentemente associados a mitos de conhecimento perdido e redes globais esquecidas. Uma teoria começou a ganhar força. O templo enterrado sob o Eufrates não era isolado. Ele poderia fazer parte de uma rede antiga, cada local funcionando como um nó selado em tempos remotos para impedir uma ativação por ressonância. O mais intrigante foi a comparação feita por um membro da equipe que trabalhava fora do sítio. Ele analisou os símbolos da tabuleta proibida e os confrontou com fragmentos de um antigo pergaminho astronômico babilônico, catalogado em Berlim na década de 1940.
Segundo ele, encontrou uma sequência idêntica de símbolos organizada como um relógio lunar, uma contagem regressiva a partir de uma data perdida no tempo. A linha final daquele pergaminho, traduzida discretamente por um sumerólogo, dizia: "Quando o rio falar novamente, as estrelas se alinharão e os enterrados se erguerão." Atualmente a área está totalmente restrita. Moradores locais relatam sons graves e constantes durante a noite, animais se recusando a se aproximar da região e até mesmo o relato de um pastor que afirmou ter sentido o solo respirar sob seus pés próximo ao perímetro do sítio. A escavação foi interrompida. A justificativa oficial: segurança. Mas fontes internas afirmam que a verdadeira razão é outra. O que está enterrado ali pode não estar mais dormente. O manuscrito proibido que corresponde ao design do templo. Enquanto os pesquisadores tentavam compreender as anomalias eletromagnéticas e os símbolos na tabuleta desenterrada, um estudioso independente de Istambul, Dr. Rza Khaldun, alegou ter visto algo assustadoramente semelhante décadas atrás, não em uma escavação arqueológica, mas dentro dos arquivos secretos do Vaticano. De acordo com seu relatório suprimido, um manuscrito altamente restrito, escrito em aramaico siríaco, descrevia em detalhes perturbadores a existência de um altar subterrâneo construído sob a Mãe dos Rios. O documento, catalogado como CIX Invictus 13D, jamais foi divulgado publicamente, supostamente devido à sua incompatibilidade teológica com a doutrina oficial da Igreja. No entanto, o Dr. Khaldun manteve fragmentos copiados à mão. Esses fragmentos incluíam um diagrama quase idêntico ao altar em espiral e aos sulcos circulares de sangue encontrados sob o Eufrates. Mais alarmante ainda, era um trecho que descrevia rituais realizados para selar o portão fraturado, envolvendo 4 elementos, 12 sacrifícios e a entoação de nomes de estrelas perdidas da astronomia babilônica. Mas o texto ia além. O manuscrito advertia sobre um falso templo construído para imitar a geometria sagrada, não para adoração, mas para supressão, para manter algo preso sob a crosta da terra. Ele mencionava uma antiga rebelião, não entre homens, mas entre seres que caminharam antes que os seres de barro que respiram fossem criados. O autor advertia explicitamente: se o selo se quebrar e o ciclo se completar, os que foram lançados para baixo falarão novamente, não com vozes, mas com gravidade e sonho. Durante anos, estudiosos descartaram isso como literatura apocalíptica simbólica, até agora. Quando o Dr. Khaldun compartilhou seus desenhos com a equipe da escavação, foram identificadas 11 correspondências exatas entre os símbolos do manuscrito e aqueles esculpidos na estrutura enterrada do Eufrates. Esse número chamou a atenção, porque o 12º símbolo, o único ausente nos fragmentos, foi encontrado gravado sob a esfera que antes estava alojada no altar. Juntos, os 12 formam o que parece ser uma chave ritual completa, quase como um mecanismo de tranca. As teorias atuais sugerem que o templo do Eufrates não era apenas um local religioso, era uma instalação de contenção, projetada por uma civilização esquecida que aparentemente compreendia pressão geofísica, ressonância, astronomia e algo ainda não totalmente entendido pela ciência moderna: